Olá, que bom ter você por aqui. Esse é o Todos na Web, um podcast do seu WebBR que aponta caminhos para uma web verdadeiramente inclusiva. Aqui vamos explicar de forma simples como aplicar os requisitos previstos na Norma de Acessibilidade em Conteúdos e Aplicações Web, a ABNT 17225, para eliminar barreiras na web. Olá, eu sou o Reinaldo Ferraz, especialista em acessibilidade do seu WebBR. Eu sou um homem branco, cabelo castanho claro liso, olhos verdes, tenho uma barba cerrada que já está quase toda branca e estou usando uma camisa preta do seu web. E hoje a gente vai falar sobre acessibilidade digital. Eu estou aqui com duas especialistas em acessibilidade, a Cláudia e a Sandiara, e eu gostaria que elas se apresentassem para a gente começar o nosso episódio. Sejam bem-vindas. Olá, muito obrigada. Eu sou a Cláudia Martim Nascimento, eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho cabelos castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros, tenho olhos castanhos escuros, eu uso óculos e estou vestindo aqui uma camiseta azul com a manga que tem um azul um pouco mais escuro. Eu sou designer por formação, trabalho com acessibilidade há mais ou menos 13 anos, sempre trabalhei com web e, acabei me especializando com acessibilidade. Hoje trabalho na minha empresa Acesso para Todos, focando em acessibilidade digital. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Sandiara, mais conhecida como Sandy. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos na altura dos ombros, com mechas desbotadas na lateral direita, tenho sardas abaixo dos olhos e hoje estou vestindo uma camiseta preta de gola alta com um colar de estrelas colorido. Eu sou especialista em design com foco em acessibilidade, já atuando em diversas empresas do setor privado e hoje eu atuo especialmente no setor financeiro e bancário. Bom, e hoje o episódio é para falar sobre formulários e entrada de dados, né? Bom, formulários eles são fundamentais para a web, são essenciais. A gente utiliza formulários para fazer cadastro, usar rede social, fazer compras, fazer um monte de coisa. Só que esses formulários eles precisam ser acessíveis para que todo mundo consiga preencher um formulário, consiga executar alguma ação utilizando formulários. É isso que a gente vai conversar aqui no nosso episódio de hoje. Então, só para trazer um contexto rápido, né, imaginar uma situação que você tem que preencher um cadastro, você tem que, fazer alguma compra e você precisa preencher um campo e, de repente, você entra num campo de formulário e você não tem rótulo. Você não sabe o que que você tem que preencher naquele campo de formulário. Ou então você tem formulários muito complexos e que talvez você não tenha uma facilidade para poder utilizar, tem que utilizar, o mouse, ou então formulários que têm uma formatação diferente, exigem um formato de dado diferente, talvez pode ser algo que pode parecer até, muito simples, mas isso pode causar várias barreiras para as pessoas com deficiência. Então, a gente tem que pensar em formulários bem estruturados, formulários com rótulos claros e bem marcados. É isso que a gente vai falar aqui nesse episódio de hoje. Então, eu queria primeiro conversar aqui com a Cláudia, para falar um pouco como a norma está tratando essa questão de formulários e entrada de dados, Cláudia. Os formulários realmente são muito importantes quando a gente cria formulários de forma adequada, de forma correta, e campos para o usuário inserir informações, de forma intuitiva, clara, a gente ajuda todo mundo, né, a fazer as principais atividades na web. E a norma ela trata isso com muito cuidado. A gente tem um bloco todo sobre, essa parte de formulários, entrada de dados. E a gente tem diversas boas práticas, diversos requisitos e recomendações que falam sobre rótulos descritivos, sobre, você dar instruções para os usuários de como preencher as coisas, de dar um retorno também sobre o envio desses formulários, uso de botões de envio, né, as mensagens de erro de forma claras para que todo mundo realmente consiga compreender, navegar de forma segura e com autonomia pelos formulários na web. Eu acho que eu não me surpreenderia se esse fosse um dos episódios mais longos, porque formulário é todo um ecossistema complexo que a gente está falando de interação, de compreensão e de feedback, tudo junto e misturado, né? Então, quem puder, já pega um café, já se prepara, porque apesar de ser um episódio que talvez seja um pouquinho mais longo, mas é um episódio que eu acho que é bem importante para a gente poder abordar, porque formulários são essenciais, eu acho que para a gente, principalmente, obter informações do nosso usuário de forma espontânea, né? O usuário, ele cria o seu login, ele coloca dados pessoais em formulários, então é importante que a gente trate eles muito bem. Então, pega lá o seu café, então já prepara suas coisas para ficar um tempinho aqui com a gente.
Eu queria começar com o primeiro, uma primeira barreira, né, relacionada a formulários, que é formulário sem rótulos. Então, eu queria perguntar para vocês qual que é o impacto, qual que é esse problema, né? Qual que é essa questão relacionada a formulários sem rótulos e qual que é o impacto disso para a acessibilidade e processo de pessoas com deficiência? Bom, um formulário sem rótulos é difícil para todo mundo. Se você vai navegar para um formulário e não tem rótulos, como é que a gente vai saber o que tem que preencher, né? Todo mundo já passou por uma experiência de preencher algum formulário e ficar na dúvida, o que que eu tenho que preencher aqui? Às vezes, para se candidatar para um emprego, para pedir um documento importante, como um visto, e aí você fica, puxa, né? Se eu errar essa informação, o que que vai acontecer, né? Então, assim, os rótulos eles têm que existir, eles têm que ser visíveis, eles têm que ser claros, né, para todo mundo conseguir compreender. Mas eles são fundamentais para quem não enxerga a tela. E a gente tem que construir isso de forma semântica, porque se você tiver um formulário, que não tem um rótulo claro, e um leitor de telas, né, para uma pessoa cega vai anunciar lá campo de edição, e a pessoa não tem ideia do que ela tem que preencher ali. Então isso pode ser uma barreira muito grande, a pessoa pode não conseguir passar por aquele formulário e preencher as informações. Quando a gente tem um formulário, eu vou usar o exemplo de emprego que a Cláudia trouxe, né, de nome e sobrenome, eu não tenho essas labels, esses rótulos vinculados a um campo de edição, o leitor de tela simplesmente vai ler campo de edição. Se eu faço uma navegação sequencial, depois eu vou ter sobrenome, mas o campo que eu estava anteriormente era nome. Espera lá, então o que que eu tenho que preencher aqui? Então causa sim uma experiência confusa. E nesses casos, visualmente também pode causar, principalmente se o rótulo ele não está posicionado num lugar esperado ou próximo daquele campo. É comum em alguns lugares, eu já tive o desprazer de presenciar, colocando o rótulo lá à esquerda e o campo de edição à direita, né, fazendo uma navegação em zigue-zague, basicamente, né. Então para você lembrar daquilo que você tem que preencher lá, você tinha que voltar até a esquerda. Isso se você se lembrasse, né. E se a gente pegar em outras tecnologias, como por exemplo, zoom, ampliação, tornava a experiência muito mais cansativa, que eu focava no campo, depois tinha que ir para o rótulo, gerando uma carga cognitiva totalmente desnecessária. E acho que até pensando em dispositivos móveis, né, você ter um formulário complexo desse para digitar utilizando o teclado do celular é terrível, né? Sim. E aí, assim, então, tecnicamente, o que que a gente precisa fazer para que esses formulários eles sejam acessíveis? Bom, a gente tem que colocar rótulos, os rótulos de preferência têm que estar visíveis e eles têm que estar posicionados, de uma maneira previsível. Normalmente a gente coloca eles logo acima do campo ou logo à esquerda do campo, mas nunca com esse espaçamento gigante, porque senão a pessoa não vai identificar. E além disso, eles têm que estar vinculados ao campo de forma semântica, para que todo mundo consiga identificar, mesmo quem não está enxergando a tela. A gente faz isso no HTML com o elemento label. Então a gente tem aquele label for que a gente coloca lá, é o rótulo, então ele aparece visivelmente e ao mesmo tempo está vinculado ao campo. Quando uma pessoa que não enxerga a tela entrou com o leitor de telas e focou um campo de formulário, ele automaticamente vai ler aquele rótulo para ela, então ele sabe o que ele tem que preencher. Mas você acha que dá para utilizar outros recursos, por exemplo, um area label, ou até outros atributos, né? Eu já vi algumas recomendações falando até de utilizar o title, mas o atributo title talvez não seja tão adequado nesse caso, né? Também pode-se usar o area label, mas a gente tem que lembrar que a especificação área, ela é exclusiva para a compreensão das tecnologias assistivas. Então, se a gente usa um área, quem vai receber essa informação é só quem usa tecnologias assistivas. Uma pessoa que não usa, né, ela não vai receber essa informação. Por isso que é sempre adequado a gente usar um rótulo pelo menos visível, né, para quem enxerga também, se você quiser usar o area label, você tem que deixar ele visível e facilmente localizável. Acho que aqui o maior desafio quando a gente fala de formulários é provocar essa experiência minimamente equivalente que funcione bem, tanto para quem enxerga quanto para quem ouve. Ou seja, mais um exemplo de usar a semântica adequada do HTML, né? Para a gente garantir a Exatamente. Perfeito. acessibilidade. E indo para uma outra barreira, não relacionada à questão técnica, mas também relacionada à descrição dos campos de formulário, especialmente descrições muito vagas, né. Então, não é simplesmente a gente escrever um rótulo, né, a gente tem que dar informações adequadas para o usuário poder preencher o campo de formulário. O que que vocês têm para falar sobre essa barreira?
Isso é muito importante. Colocar rótulos muito vagos traz essa dúvida do que o usuário tem que preencher. Ele vai ficar nessa dúvida, gera uma angústia, gera uma situação de desconforto ali. Talvez ele não consiga preencher isso de forma correta, né? Então é muito importante a gente colocar rótulos descritivos e, quando possível, também fornecer textos de ajuda para que o usuário consiga saber o que ele tem que preencher, como ele tem que preencher, e esses textos de ajuda também têm que estar localizados de uma maneira próxima ao campo para que ele consiga identificar a qual campo esse texto de ajuda, né, pertence. Vou seguir o exemplo de candidatura, que a gente falou um pouquinho antes, como um campo de endereço. Endereço pode ser muita coisa, endereço, você quer logradouro, você quer CEP, até o que você quer de endereço. Então tendo a orientação correta de, é logradouro, é número, é tudo mesmo, né, isso orienta a pessoa usuária e os textos de ajuda são sempre bem-vindos, principalmente quando é para destacar essas especificidades. Esse é o estado, é com ou sem abreviatura nesse sentido. E claro, o texto de ajuda ele precisa estar vinculado corretamente com o campo, para que ele não tenha a impressão que ele esteja solto ou até mesmo garantir que ele não esteja numa ordem fora do esperado. Ah, legal. Então, pelo que dá para entender, é que o bom texto, o bom rótulo, ele tem que ser bem descritivo. Então, você até comentou de endereços, né, CEP, e eu acho que até orientações que tipo de dado, né, pode ser utilizado no caso do CEP, né? Por exemplo, ele exigir somente números ou somente texto. Eu acho que tem uma questão importante, né, do que a gente vai exigir que o usuário vai adicionar nessa descrição. Um exemplo disso é o CPF. Tem gente que coloca só número, tem gente que coloca número com os pontos e traços. Então, qual que é a maneira esperada para que o usuário ele consiga acertar logo de primeira, vamos dizer assim, né, e seja menos frustrante? Bom, então passando para uma próxima barreira, eu queria falar um pouco sobre agrupamento de campos de formulário. Então, é muito comum a gente navegar por campos de formulário que são extensos, que são um pouco mais longos e até tenham blocos, né, de informações que a gente precisa preencher. Só que, se eles não estão relacionados de forma adequada, isso pode ser uma barreira para pessoas com deficiência, principalmente usuários de leitores de tela, né? E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão dessa barreira. Sim, visualmente falando, né, campos quando eles estão agrupados, a gente consegue perceber de forma fácil, mas quem não enxerga a tela vai ter essa dificuldade, né, quais campos estão realmente agrupados, relacionados entre si, ou fazem parte de um contexto específico. Então, quando a gente tem campos relacionados, a gente tem que agrupar isso visualmente, mas também semanticamente. A gente faz isso com o elemento field set no HTML. Então a gente tem quando a gente agrupa campos dentro de um field set, eles ficam relacionados. Por exemplo, se eu tenho campos que falam para eu preencher sobre dados pessoais, então tem meu nome, meu e-mail, meu endereço, ou dados de pagamento, então meu nome, cartão de crédito, bandeira. Aí a gente pega tudo isso e agrupa dentro de um field set. E o field set ele vem com uma duplinha que chama legend, que é como se fosse um rótulo daquele agrupamento, é um título daquele agrupamento. Quando a gente coloca isso, né, por exemplo, dados pessoais, né, aí a gente consegue entender também o que que é aquele agrupamento de campos. Então fica fácil para quem enxerga e também para quem navega com uma tecnologia assistiva. Eu tenho um exemplo de algo que me deparei não tão recentemente, de um site que estava até promovendo um evento, uma coisa assim, e à esquerda, eu lembro muito bem que tinha o formulário para fazer login, né, nesse site, e do lado direito tinha um outro formulário para fazer inscrição para esse evento. E por incrível que pareça, era o mesmo formulário. Eles não estavam agrupados como 2 formulários distintos. Me deu até a entender, estava até refletindo depois: "Poxa, se eu não enxergasse e entendesse que visualmente estão separados, eu poderia entender que, pô, para participar desse evento eu tenho que ter o login, eu tenho que fazer o login, eu tenho que ser cadastrado, né, nessa plataforma", te gerando aí uma redução de um potencial usuário, potencial cliente, né, foi bizarro. Não, e isso que a Cláudia comentou da possibilidade, né, de você juntar tecnicamente, eu acho muito legal, porque se alguém quiser fazer um teste utilizando esses elementos que a Cláudia comentou, é muito legal, porque quando você navega com o leitor de tela, quando você chega no primeiro campo, ele já lê grupo,
dados pessoais, campo, nome. Então ele já lê toda a informação de uma vez. Então facilita para o usuário saber que dado ele tem que preencher logo de cara, quando ele chega nesse campo. Eu acho isso muito legal. Eu acho que é um teste muito legal para se fazer para entender o quão importante é esse agrupamento de campos de formulário, né? São recursos da tecnologia que fazem uma diferença enorme no dia a dia das pessoas com deficiências, né. E aí, sobre uma outra barreira que eu queria tratar aqui, era sobre a finalidade de entrada desses campos de dados, né? Então, além de ter esse rótulo, né, relacionado com o campo, né, que a gente comentou, o que mais que a gente pode fazer para melhorar a experiência do usuário que vai preencher um formulário na web? O que a gente pode fazer é identificar o tipo de dado que é esperado nos campos de formulário. Por exemplo, se você tem um campo para preencher números, você pode identificar que tem que ser números que vão ser preenchidos ali. Isso é uma informação importante para a própria tecnologia. Por exemplo, se você usa, a gente tem um elemento no HTML que é o autocomplete. O autocomplete ele traz essa informação do tipo de dado que deve ser inserido em cada campo. Então quando você anuncia, né, para a tecnologia que num certo campo você tem que preencher um número, e de uma forma bem específica o autocomplete permite isso, por exemplo, eu tenho CC number, que é para cartão de crédito. A tecnologia vai entender que eu tenho que preencher ali um número de cartão de crédito. E o que que acontece? Primeiro, se eu já preenchi esse número anteriormente, ele consegue reconhecer essa informação e trazer ela meio que semi-pronta ali, para eu não ter que digitar isso novamente, para eu só selecionar e ele já entra automático no campo. Por exemplo, ele poderia trocar a modalidade de entrada. Então, se você navega num celular, ele poderia trocar o teclado. Em vez de trazer um teclado normal, ele traria já um teclado numérico. Então, a pessoa vai evitar esse esforço de ter que trocar teclado para quem tem dificuldade, né, com digitação. Ele já vem tudo pronto ali. Se for um e-mail, ele já pode trazer um teclado que traz um ponto .com, um arroba, tudo isso facilita na hora da digitação. Então, identificar esse tipo de entrada de dados é bem importante para acessibilidade. É um baita ganho de usabilidade, né? Isso, né? Total. O tanto que eu já não me estressei para colocar número de celular, me trazia o teclado completo, o QW essas coisas, né, com todos os algarismos possíveis, e eu tinha que ir lá naquela opçãozinha para mudar para o teclado numérico, sem total necessidade. E olha que eu, apesar de eu ter mobilidade reduzida, não nos membros superiores, imagina para quem tem. E eu acho que queria até trazer um outro ponto. A Cláudia comentou sobre o autocomplete, mas tem um atributo que também é utilizado para a gente colocar informações adicionais que eu já percebi muita gente utilizando como um rótulo, né? Que é o atributo placeholder, né? O atributo placeholder é aquele textinho, né? Que ele fica em cinza no campo de formulário e quando você toca no formulário, ele some, né? É um texto complementar. E tem muita gente usando isso como rótulo, né? Que eles abandonam o uso dos rótulos e usam o placeholder como o rótulo do campo de formulário. E na verdade não é isso, né, Clau? Não, isso não é uma boa prática. O placeholder não é indicado para acessibilidade. Primeiro, porque ele já vem por padrão com uma fonte bem clarinha. Então, pessoas com baixa visão, por exemplo, não conseguem enxergar aquele texto direito. Daí tem essa questão que você falou, que a pessoa ela vai clicar lá dentro para digitar, o texto desaparece. Então, isso para pessoas com deficiência cognitiva é bem confuso, né? Algumas pessoas podem até confundir, achar que aquele campo já está preenchido. Então, assim, a norma ela até traz uma questão que campos de formulário que são, óbvios, né, bem óbvios, assim, visualmente falando, a gente pode ocultar o rótulo ali. É uma opção que a gente tem. Por exemplo, um campo de busca, ele é bem claro para todo mundo, ele vem com uma lupa do lado, então as pessoas já sabem que aquilo é um campo de busca. Mas nesses casos, daí a gente não pode confiar no placeholder só. A gente tem que colocar um rótulo area label ali para dizer, né, pesquisar no site, pesquisar notícias, alguma coisa assim, para que todo mundo receba aquela informação. É, o placeholder é o complemento do complemento, na verdade, é apenas um exemplo do que pode ser preenchido, né. Então, numa barra de pesquisa, colocar pesquisar por notícias, né, pesquisar por últimas tendências, né. Eu tive um caso gente, eu me lembro disso desde quando eu era criança. Sabe aqueles concursos de o que você faria se você ganhasse? Eu lembro de eu me inscrevendo num desse quando era pequena e o campo tinha placeholder. E eu esquecia toda hora qual que era a pergunta. Então eu tinha que Ah, apagar a minha mensagem para aparecer de novo o placeholder, e aí eu tinha que nossa, voltar para escrever. nossa. Horrível. É quase uma Olimpíada, né? É um teste para Uma você. É um Olimpíada. teste de memória, né? Meu Deus, Gente, né.
Bom, e aí passando por uma outra barreira, eu queria falar um pouco sobre mensagens de erro e com barreiras de acessibilidade. Porque, bom, mensagens de erro, elas são presentes, né, acho que fazem parte dos formulários, né. Às vezes é uma mensagem de erro que, um campo não foi preenchido corretamente, você esqueceu de preencher um campo obrigatório, só que isso tem que ser apresentado para os usuários com deficiência. Então, é muito comum a gente entrar em mensagens de erro que você só tem um botãozinho X ali e a pessoa não sabe o que que ela tem que fazer, o que que ela tem que preencher. Aparece um modal e vem um X para ela fechar e ela não sabe o que ela tem que preencher e tem que voltar em todos os campos. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essas, mensagens de erro, o que que dá para a gente deixar um pouco mais acessível nessas mensagens que são fundamentais, né, para acessibilidade. Sim, bom, primeiro a gente tem que evitar mensagens de erro muito genéricas. Se você coloca lá, corrige os erros para prosseguir, a pessoa não vai ter nem ideia de que erros que tem, né, quais são os erros que ela cometeu e como que ela vai corrigir aquilo. Além disso também, a gente tem que tomar cuidado de onde esse erro aparece, porque ele pode aparecer num local que a pessoa também não consegue identificar qual é o campo que está com o erro. Então, tem um monte de questões que a gente vai falar aqui, né, sobre as mensagens de erro, para trazer isso de uma forma mais acessível para as pessoas. Mas eu queria ouvir um pouquinho da Sandy também. Eu acho que quando a gente fala de erro, erro é uma situação muito sensível que pode ser ali que eu possa perder um potencial cliente, né, gerar uma frustração totalmente desnecessária. Então é ali onde eu tenho que trabalhar com vários recursos, como cores, recursos iconográficos, garantir que a mensagem de erro apareça num local decente, que pode estar, se for o caso, vinculado já a um campo para facilitar a navegação com leitores de tela. Então, trabalhar com uma série de mecanismos de uma forma simultânea a fim de que esteja claro para a pessoa usuária o que que ela tem que corrigir, por que que aquilo é um erro e o que que ela tem que fazer para prosseguir então na jornada. E como que a gente deve fazer para deixar essas mensagens mais acessíveis, né, para o usuário? Bom, então a gente tem que especificar exatamente qual é o erro, né? E isso tem que estar em formato de texto, né? Porque como vocês dois já falaram, se você trouxer um retorno que ele é somente visual, a partir de um ícone ou uma bordinha vermelha no campo que está com erro, nem todo mundo vai conseguir perceber que existe um erro ali. Uma pessoa que não enxerga a tela, uma pessoa daltônica que tem uma deficiência cromática não vai perceber esse erro. Então a gente tem que informar o erro em texto. Essa é a primeira coisa, né? E aí a gente tem que especificar o máximo possível. Vamos pegar um exemplo, se a gente tem um formulário e você digitou o nome de uma cidade errada, por exemplo, e a tecnologia detectou que aquilo é um erro, né, de ortografia. Então você poderia trazer uma mensagem de erro, né, bem adequada para esse contexto. Por exemplo, esse nome de cidade não existe, verifique a ortografia. E, uma coisa muito importante também, é que a gente, se quando possível, sugerir também como corrigir esses erros. Nesse caso da cidade, né, nesse exemplo, se a tecnologia detectou que é um erro de ortografia, ele poderia trazer uma listinha com nomes de cidade próximos do que você digitou, para que a pessoa simplesmente selecione e aí ele já entre no campo, corrigido. Então, sempre que possível, a gente também sugerir, né, como corrigir os erros. Eu acho que também vale a pena destacar que na experiência não visual, principalmente com leitor de tela, pode ser muito cansativo ter que procurar qual que é o campo que está com erro e o que precisa ser preenchido, né? Então veja se no contexto vale a pena atrelar a mensagem de erro como um área described by, por exemplo, ao campo que a pessoa precisa corrigir, já com a instrução necessária. Minimizar o esforço, né, do usuário, né, para encontrar essas mensagens de erro. Uma coisa que eu queria comentar sobre esse ponto, que eu já percebo que é muito comum, principalmente em modais que aparecem mensagem de erro, ou não só mensagens de erro, mas modais específicos. Eu cheguei a perceber, por exemplo, alguns botões que, por exemplo, o botão de fechar, em alguns casos, o rótulo dele está em inglês. Ou então ele aparece só como botão, porque ele não está colocado, porque muitas vezes veio de alguma biblioteca, alguma coisa assim, e não foi verificado o atributo específico para aquilo. Então, acho que ter esse cuidado também nesses, componentes da interface, né, da mensagem de erro. E aí indo para outra barreira agora, que é sobre formulários sem a possibilidade de você reverter uma ação.
Então, formulários longos ou então formulários de múltiplas etapas que a gente tem que, preencher os dados. Às vezes você tem uma etapa seguinte, e aí você precisa voltar para corrigir alguma coisa, ou então formulários que você tem um tempo específico para poder preencher e você não consegue, você pode perder conteúdo que está lá. Isso é muito delicado, né, para pessoas com deficiência, porque acho que volta também na questão do esforço que as pessoas têm que ter para poder preencher esses formulários. O que vocês recomendam sobre esse tipo de formulário? Eu não, né, a norma BNT. É verdade. Sim, sim, sim. É, a norma BNT, né, 17225, ela traz realmente essa questão, porque é fundamental que a gente permita que as pessoas consigam, ver o que elas estão publicando, para confirmar esses dados e fazer o envio da forma correta. Então, qual que é a recomendação? Que a gente permita que as pessoas possam revisar os dados de formulários que elas preencheram, se elas enxergarem algum erro ali, se elas perceberem algum erro, elas podem voltar para corrigir esse erro, e também, confirmar, esses dados antes de fazer o envio. Isso é muito importante, especialmente quando a gente tem formulários críticos. O que que são formulários críticos? Aqueles que envolvem, por exemplo, uma transação financeira, ou que envolvem o envio de dados sensíveis, ou que envolvem uma responsabilidade jurídica, como uma assinatura de um contrato, alguma coisa assim. Então, nesses formulários é mais importante ainda, mas, de forma geral, o ideal é que a gente permita que as pessoas possam revisar os dados, corrigir quando necessário e confirmar, né, tudo certinho para ter menos erros aí no envio de informações. Eu tô rindo aqui por dentro, porque eu tenho um outro exemplo, esse é de semana passada, que aconteceu comigo. Fui comprar uma cadeira nova para o meu escritório, me mudei de casa recentemente, e as informações desse site onde comprei minha cadeira antes já vieram todas pré-preenchidas. Mas olha que interessante, as informações, os formulários de dados pessoais, dados de pagamento, endereço, estavam agrupadas em accordions, né, que eram recolhíveis. E como veio tudo pré-preenchido, ele veio tudo recolhido Ah, e mascarado. O último botão era realizar pagamento. Eu pensei: "Ah, já comprei aqui antes, chegou tudo certo", né. O que que eu pensei? Quando eu for finalizar meu pagamento, vou conseguir antes revisar para ver se o endereço está certo, se o cartão de crédito é aquele mesmo. Pasmem, o endereço não estava atualizado. Não teve uma etapa de revisão, de Ah, fato, foi descontado R$ 1.000 da minha conta. nossa. nossa. E eu não tive a oportunidade de revisar, até porque aparecia a prévia no acordeão com o endereço mascarado, né. Eu não me mudei de cidade, a cidade permanecia a mesma, então para mim não fazia diferença, né, Nossa. mesmo mascarado. No fim deu tudo certo, a gente entrou em contato com o saque, né, mas essa etapa de revisão ela é muito importante, porque somente isso foi suficiente para me gerar uma crise de ansiedade, por exemplo. Tem uma técnica que também eu gosto de trazer sempre esse exemplo, que é um recurso interessante, que é a questão dos botões, né, no HTML, né? Porque, a princípio, o botão do HTML ele tem que funcionar quando você tirar o dedo, né? Ou você tirar o mouse, né? Então, eu sempre dou o exemplo quando você vai mandar aquele e-mail assim para o chefe, né? Aquele e-mail cabeludo, né? Com um monte de informação delicada. Aí você lê o e-mail. Comigo acontece com muita frequência. Eu uso o mouse ali, eu pressiono o botão enviar, aí para "Não, deixa eu dar mais uma olhadinha antes". Aí eu falo: "Opa, tem um ajuste que eu precisava fazer". E aí eu simplesmente arrasto o dedo ou o mouse para fora, e aí ele não envia. Por quê? Porque o envio ele tá só no ele tá no na ação de soltar o botão. Então, uma das recomendações que a gente costuma dar, e isso também está na norma, né, que é você manter essa função. Isso é nativo do HTML, se a gente não mexer, tudo vai funcionar bem, né. Mas é comum você ter mudanças, por exemplo, que, na ação de pressionar, porque quando você pressiona, ele manda, e aí isso pode ser um problema, né. Então, Sim. esse é um recurso que eu gosto de comentar, porque ele, basicamente a gente não precisaria fazer nada, mas é só ficar atento para a gente não colocar esse recurso de, simplesmente pressionar e ele já enviar, porque senão o e-mail vai para o chefe de qualquer jeito, né. É, sempre isso é muito importante, deixar sempre as coisas na mão do usuário, né, o controle na mão do usuário e não fazer as coisas acontecendo, assim, mudanças inesperadas, né, na tela, nas funcionalidades, isso é muito importante para acessibilidade. É, isso de funcionalidades, né, eu estava lembrando até acho que de uma outra de um outro outra questão, eh, que muitas vezes o ideal é a gente deixar o mais simples possível e até usar a semântica do próprio HTML para isso, né. Eu lembrei disso porque, eu passei por uma situação,
para preencher formulários e que tinham necessariamente que usar um picker de data para poder escolher datas. E aí o que acontece? Bom, pela minha barba branca já sabe que eu tenho que voltar alguns bons anos para poder selecionar. Então a seleção dependia de muitos cliques, mas se aquele campo ele permitisse que eu pudesse digitar também a data, ele funcionaria para mim. Então eu não precisaria ter todo esse trabalho para poder ficar voltando nos anos específicos para poder fazer eles funcionarem. Então, eu acho que entra novamente a gente falando aqui, usar a boa e velha semântica base do HTML e dar essa opção para o usuário, né? Manter esse controle na mão do usuário. A semântica básica do HTML já permite muita coisa que a gente não precisaria nem mexer, mas a gente vai lá e mexe, né? É, exatamente. Eu acho que o uso correto da semântica aplicado em várias alternativas, no caso do e-mail, o botão pressionar, uma etapa de revisar. Eu gosto muito de alguns e-mails que tem aquela opção de desfazer, né? Quando manda o e-mail e aparece um snack bar, né? No canto da tela falando, ó, foi enviado, você quer desfazer, por exemplo? Eu acho que quanto mais opção, melhor. Porque pode ser que naquele milissegundo o usuário sinta alguma coisa, sinta uma insegurança, que um recurso como esse já ajudaria plenamente. É, e essa questão do botão de enviar é muito importante, né, essa é uma das questões da norma também. O botão de envio, ele é muito importante nos formulários. Quando a gente não tem esse botão de envio, as pessoas podem não saber como fazer para, né, finalizar, né, o preenchimento de formulário, como fazer para enviar as informações. Então, sempre que possível, deixar o botão de envio, que é o submit no HTML, para que o usuário tenha esse controle. "Ah, terminei o que eu estou fazendo, agora eu vou clicar lá no botão enviar e pronto. Hoje tem muitas, funcionalidades, é muito comum a gente ver isso em lojas que você vai filtrando coisas e ele vai mudando automaticamente as coisas na tela, isso é péssimo também, porque as pessoas, podem não perceber que as coisas estão mudando na tela, né, se ela está vendo com a tela ampliada ou se ela não está enxergando a tela. Então sempre que possível, escolheu os filtros que você quer lá, dá aplicar filtros, e aí ele muda as coisas, né, Ou mas até deixar você esqueceu de algum filtro que você colocou e você quer exato. ter esse controle para tirar e tudo mais, né. Uhum. Então deixar o controle sempre com o usuário, isso é muito importante. Bom, e a próxima barreira, a gente já falou um pouquinho sobre, instruções de campos de formulário, mas eu queria, dar uma olhadinha com vocês o que mais que a gente pode fazer para dar mais instruções para os usuários e para eliminar essas barreiras, né, de preenchimento de campos de formulário, principalmente formulários muito complexos, né. A gente falou bastante sobre mensagens de erro, que elas são um retorno do que a gente está preenchendo, né? É também muito importante que a gente ofereça instruções de como preencher, essa ajuda, né, contextual para o usuário saber exatamente o que ele tem que preencher em cada campo é muito importante e vincular isso, como a Sandy já falou, né, com os campos de formulário para que todo mundo receba essa informação de uma forma completa. E outra coisa que é muito importante também é a gente, evitar que as pessoas tenham que preencher dados de forma repetida. Isso acontece em formulários de várias etapas normalmente, que você tem que preencher algumas informações lá atrás, de repente ele pede de novo, né. A norma traz, uma questão que é para que a gente ajude as pessoas, que têm dificuldade com digitação a preencher dados de formas repetidas. Então a gente tem que evitar o máximo possível isso, oferecendo mecanismos, por exemplo, para que ela possa, já vir, selecionar uma informação de uma forma automática, né, por exemplo, como a gente falou do autocomplete. Se ela já preencheu algum dado anteriormente, permitir que ela possa só selecionar para que isso entre automaticamente no campo, ou então permitir que as informações, elas sejam preenchidas de forma automática, né, por exemplo, aquele famoso nas lojas virtuais a gente vê muito, né, o meu endereço de cobrança é o mesmo de entrega, então ele clicou num checkbox, já vem tudo preenchido automático. Então, evitar que as pessoas tenham que preencher as coisas, repetidamente ajuda quem tem dificuldades, por exemplo, físicas, motoras, também quem tem dificuldades cognitivas, que pode não lembrar exatamente como ele preencheu uma informação anteriormente, então isso também é bem importante. Tá, e uma outra barreira que eu queria trazer aqui era sobre uma exigência de percepção ou uma capacidade específica do usuário. Bom, aqui a gente pode listar uma série de exemplos, né? Acho que desde o CAPTCHA, né, que ele exige uma percepção visual ou auditiva do usuário, ou até componentes que necessitam, que só funcionam por meio do mouse, né? Que você só pode selecionar um item, né? Até
dei o exemplo anterior do picker de data, né, que eu tinha que selecionar tudo pelo mouse. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco do impacto disso para a acessibilidade, como as pessoas com deficiência elas são impactadas por esse tipo de barreira. Cláudia, se me permite É fazer um claro. pequeno manifesto. Se eu pudesse me declarar a hater número um desses tipos de testes, seja o mais simples, como eu já vi alguns sites fazendo de uma soma, fazer uma equação matemática, até do identificar imagens, ler algum texto. Eu vi até alguns de quebra-cabeça que você tem que arrastar para que a peça se encaixe numa imagem específica. Gente, isso é péssimo. Eu sinto que gera mais barreiras do que de fato facilita o acesso. A gente entende o propósito por trás, mas a gente veio muito falando nesse episódio sobre fornecer alternativas, né? Quando a gente fala, por exemplo, do cálculo matemático, a gente tem pessoas com descalculia, ou até mesmo uma pessoa que está com uma simples dor de cabeça e não quer fazer uma conta de 11 mais 9, e tá tudo bem, sabe? Quando a gente fala desses recursos muito visuais, e qual que é a alternativa auditiva, que muitas das vezes ainda não tem, né? Então acho que a Cláudia consegue trazer como que a gente tem outros recursos e alternativas a esses tipos de mecanismos, que acabam muito mais excluindo do que de fato incluindo, né? Você falou uma palavrinha-chave para acessibilidade, que é alternativas, oferecer alternativas, porque quando a gente exige que o usuário tenha que fazer uma funcionalidade a partir de uma capacidade motora específica ou de uma percepção sensorial específica, a gente exclui pessoas, porque nem todo mundo consegue fazer. Hoje é muito comum da gente ter testes, assim, mais difíceis de realizar, por exemplo, aquelas senhas que você tem que desenhar um caminho, ou, você tem que memorizar um padrão visual e repetir esse padrão visual em outro lugar. Quando a gente faz isso, né, quem não enxerga o padrão visual, como faz para preencher e passar por essa funcionalidade? Ou quem não tem a destreza na mão suficiente para fazer esse caminho específico, para arrastar alguma bolinha, ligar bolinhas na tela, como que faz? Então, o que a recomendação é oferecer alternativas. E hoje a gente tem muitas alternativas mais acessíveis, ao invés de exigir esse tipo de esforço desnecessário, como disse a Sandy, né. Por exemplo, você enviar um link para o e-mail e a pessoa clicou naquele link e valida a identidade dela, ela não tem que passar, por um processo difícil desses, assim, que exige essa capacidade específica para poder realizar um login, por exemplo. Então a gente tem formas alternativas de fazer isso. Eu ia até comentar também do arrastar e soltar, né. E a ideia, acho que, vocês pontuaram muito bem, a ideia não é proibir esse tipo de recurso, né, mas a gente oferecer alternativas. Então, se você tem alguma coisa que depende de arrastar e soltar, tem uma outra forma que permita que o usuário possa simplesmente tocar no início e no final, alguma coisa nesse sentido. Porque pode ser que o usuário, ele simplesmente não consiga fazer esse movimento, talvez ele não tenha o movimento das mãos para poder fazer esse movimento. Pode ser por fraqueza, pode ser por dor, né, por uma série de questões. Ou Então uma pessoa que navega com comandos de voz, como que ela vai sim. arrastar um objeto na tela. Sim, sim, exatamente. Não, e até trazendo o comando de voz, Cláudio, me lembrou de uma questão que a gente muitas vezes não fala, que é sobre a questão de deficiência de fala, né. Então, você tem hoje, os assistentes pessoais aí que funcionam por comandos de voz, só que se um dia você tá com um problema na voz, a voz, rouca, a gente que tá o dia inteiro aqui gravando, né, imagina chegar em casa e pedir para tocar uma música, pode ser que ele nem reconheça a minha voz. Mas, você tem pessoas que têm, um volume muito baixo de voz, ausência de voz, então, não é a gente eliminar esse dispositivo, mas permitir uma interface, né, que a pessoa possa, eh, executar esses comandos por meio de uma interface no celular, em uma página, em algum outro lugar, né. Exatamente, alternativas, essa é a palavrinha. Exatamente. Bom, gente, a gente já está chegando aqui no final desse episódio, né? Só trazendo aqui uma rápida recapitulação de tanta coisa que a gente falou por aqui. E falamos de uma forma muito leve, né? Acho que isso é muito interessante. A gente falou de algo
tecnicamente um pouco mais complexo, mas de uma forma muito leve, né? Então, falar sobre a importância de rótulos, da gente rotular, não só utilizar tecnicamente esses rótulos, mas também escrever rótulos que sejam claros, eh, escrever textos que sejam fáceis para o usuário compreender, dar informações para o usuário preencher, uma série de questões que acho que leva ao ponto que a gente tem que sempre pensar no usuário, tem que pensar que tem que ser fácil para o usuário preencher um campo de formulário. É um momento que a gente pode, como a Sandy disse, a gente pode perder um usuário simplesmente porque ele não consegue preencher um campo de formulário. Então, acho que talvez a minha mensagem final aqui sobre esse episódio é a gente usar essas boas práticas para tornar esses formulários simples para as pessoas que navegam. E aí eu queria também pedir uma mensagem final aqui de vocês antes da gente encerrar. Bom, eu gostaria de dizer, assim, que para nós que não temos deficiências, tem coisas que parecem muito simples. Você vai, escolhe um produto, coloca no carrinho. Eu preciso de um remédio, para facilitar minha vida, eu vou fazer isso online. Então eu comprei lá um produto, coloquei no carrinho e finalizei minha compra. Mas uma pessoa pode fazer todo esse processo com muita dificuldade e não conseguir finalizar a compra, porque ela não encontrou a forma de pagamento. Os formulários, eles são muito importantes. E hoje, que a vida é toda digital, né, é muito mais importante ainda. E oferecer esse recurso de uma forma acessível para as pessoas com deficiência, ajuda que elas tenham que evitar sair de casa, por exemplo, para ir até uma farmácia e conseguir comprar, né, esse produto online. Então, cuidados com formulários, acho que é um dos pontos mais, críticos e importantes, assim, para acessibilidade. Eu acho que a palavra-chave que resume esse episódio é alternativa. Como a Clau bem comentou, se para você preencher um formulário, seja um formulário de compra, de cadastro, pode ser uma coisa difícil se você não tiver alguma deficiência. Para mim, que tenho alguma deficiência, pode ser totalmente impossível. Me excluindo totalmente desse processo, né. Então sempre que for construir algum formulário, pensar em alternativas. Alternativas quando indica uma mensagem de erro, eu tenho cor, eu tenho ícone, eu tenho texto, né. Alternativas quando eu faço algum teste, né, eu tenho autenticação de 2 fatores, enviar o link por e-mail, né. Então nunca pensar em apenas uma forma. E se você fizer tudo isso e ainda tiver dúvidas, na dúvida consulte o usuário. Perfeito, muito obrigado, gente. Então, chegamos ao final desse mais um episódio do podcast Todos na Web. Então, espero vocês no próximo episódio. Até breve. Este é o podcast do seu WebBR, o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web do NIC-BR, que trabalha por uma web aberta, universal e acessível a todos. A produção deste podcast não seria possível sem o apoio da Embaixada do Reino Unido, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e com a parceria do W3C Chapter São Paulo, Movimento Web para Todos e Acesso para Todos. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se na sua plataforma de áudio e vídeo preferida e lembre-se de ativar as notificações. Acompanhe também os nossos perfis nas redes sociais. Somos @NICBR no Instagram, LinkedIn, Facebook e Telegram. No X, você nos encontra como @comunicbr e no YouTube é só procurar por NICBR Vídeos. Seu WebBR, por uma web de todos e para todos.